Olá, gente querida! Mais um episódio do Autenticidades começando, um episódio muito especial. O último episódio da primeira temporada. O Autenticidades é um podcast para falar do protagonismo das pessoas na cidade. Eu sou Adriano Lisiero, meu arroba é Geopanoramas e eu estou ao lado da minha amiga Ludmila Rossi. Oi, gente! Nossa, que mixed feelings hoje, né? O último episódio da primeira temporada, com um monte de coisa acontecendo, né? Pessoal, muito feliz de estar aqui com duas mulheres. Amo quando o Adriano é minoria absoluta. Isso aconteceu muito, né? A maioria. Aconteceu muito. Sou a Ludmila Rossi, sou CEO do Juicy Hub. Também você pode me encontrar no @juicyhub.com ou no @Ludmila Rossi. E eu acho, Adriano, como a gente está no último episódio da primeira temporada, que a gente tem que fazer um agradecimento aí imenso a todo mundo que assistiu, né? Todo mundo que vai continuar assistindo, seguindo a gente no Instagram, @autenticidades.com, e também a Intel, né, Adriano, Exato. que viabilizou muitas coisas aqui dessa primeira temporada, o nosso evento no Dia Mundial das Cidades e conteúdos aí que você vai ver ainda serem postados no autenticidades.com, no Juicy Santos e etc. Exatamente, um agradecimento especial à Intel e também às nossas duas convidadas de hoje, um episódio muito especial que nós vamos falar sobre políticas públicas. Eu estou com a Suelen aqui na minha frente. Suelen, qual é a sua bio do Instagram? Como você se apresenta para as pessoas, Suelen? No Instagram é um pouco mais difícil, né? Mas hoje eu trabalho com design voltado para inovação social, então acho que me apresentando assim, acho que eu tento me colocar como uma change maker aí, né? Uma pessoa que está agindo pela mudança e para transformar a vida nas cidades, nos territórios no nosso país. Muito bom. Quem mais está aqui com a gente, Lud? Temos a Thaís que tem uma história aí incrível, né? Muita coisa para contar pra gente. Quem é você, Thaís, de acordo com a sua bio no Instagram? Minha bio no Instagram está Thaís Helena, assistente social, aluna do mestrado em Serviço Social e Políticas Sociais na Universidade Federal de São Paulo, no campus aqui da Baixada. E pesquiso, estudo racismo, política habitacional e política urbana. Muito bom. Essa é a minha Hoje bio. esse episódio, para fechar a primeira temporada, tá? Eu tava lendo a pauta aqui, eu falei pro Gusto, esse episódio tá um show de bola. E sabe, Adriano, assim, quando eu era adolescente, assim, essa coisa de políticas públicas me parecia um negócio tão chato. E eu acho que algumas pessoas ainda devem achar o tema chato, né? Mas é muito importante e essencial e permeia a nossa vida, né? De uma forma absurda, né? Então vamos fritar, gente. Vamos fritar aqui hoje. Eu quero começar perguntando pra Thaís. Thaís, política pública, o que é política pública, Thaís? Política pública, ao meu ver, né, no meu entendimento, é tudo aquilo que o Estado deve suprir para a sua população para que ela sobreviva a partir dos nossos tributos, né, dos nossos impostos, né, da arrecadação que o Estado faz, mas também porque nessa sociedade o nosso trabalho não consegue pagar todas as coisas que a gente necessita para viver nessa sociedade. Então, eu acredito que políticas públicas seja essa intervenção, então, que o governo faz, né, representando o Estado brasileiro, para que a gente possa viver dignamente. Uhum. Você concorda, Sueli? Qual é a sua visão sobre políticas públicas? Eu concordo bastante. Eu acho que também tem um aspecto da política pública que ela é a forma de o Estado garantir minimamente as condições de vida necessárias para a população, independente do padrão de renda dessa população. Então, é um conjunto de regras, serviços, né, ofertas que esse Estado faz para poder garantir, né, minimamente que as pessoas tenham uma vida digna, né, no seu dia a dia. E agora a pergunta que não pode calar, Lud. As políticas públicas estão funcionando no Brasil? Olha, acho que todo mundo sabe a resposta, né? Eu não quero ser mensageira do apocalipse aqui, mas, gente, mas não, né? No entanto, eu acho que vale falar, né, que
a gente viu aí, né, na pandemia e etc, né, o lance do Vivo SUS, muito mais introjetado, né, nas conversas, inclusive nas conversas com a classe média, né? Você não via a classe média um tempo atrás falando Vivo SUS, né? Hoje tem gente que compra até capitalismo explora tudo, né? Até a camisetinha do Vivo SUS, né? Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que é curioso, porque às vezes a gente tem um olhar tão de escassez em relação a políticas públicas que a gente tem no Brasil, enquanto talvez outros países olhem e falam, olha, talvez isso tenha dado certo num país que é o que os gringos chamam de inadministrável, né? Um país do tamanho do Brasil é um país inadministrável. E eu não esqueço, eu fui numa universidade recentemente, quando eu estava em Washington, eu não sei se eu te contei isso, Adriano, mas numa HBCU, que é a Historically Black Colored University, né? Ou seja, são universidades criadas antes do ano 1900, em 1870, alguma coisa assim, para fazer reparação histórica mesmo, né? É uma universidade, gente, parece um metaverso, parece um mundo invertido, só alunos pretos, assim, maravilhoso. E a gente recebeu uma palestra lá e uma das gestoras falou assim, inclusive semana que vem tem uma comitiva aqui do Brasil, porque lá parece que foi um dos poucos países onde as questões das cotas deram certo. Então, assim, a gente tem política pública federal, né, que não é que está perfeita, né, mas que começa a dar certo e é um movimento de longo prazo, né? Na escala municipal, acho que é outro recorte, né? Lembrando que a gente está gravando aqui de Santos, mas esse podcast não é sobre Santos, né? Então, a gente tem que discutir várias cidades, né? Uma coisa que eu acho que Santos falhou, é política pública para inovação, que está sendo anunciada, né, para o início de 2024, né? Então, a gente que trabalha na área de inovação, né, não viu isso funcionar nos últimos anos, né? E não é uma coisa tão básica quanto saúde, né, transporte e etc. Então, é isso. Eu acho que funciona até certo ponto, né, Adriana? Acho que a gente tem muito que evoluir, melhorar e olhar de lupa, né? A gente tem que ter aquele olhar abrangente, mas a gente também tem que ter aquele olhar de lupa. E você? E você? E você? E você? Quero pegar esse gancho da moradia, porque lá nos Geopanoramas, eu abordo as paisagens a partir de muito alto, com imagens orbitais, muito, muito alto, então eu pego o que a gente chama de visão geral. E uma das primeiras imagens que eu fiz no projeto foi aqui da nossa região, que é a maior favela sobre palafitas da América Latina, se não me engano. É enorme, mais de 20 mil pessoas vivendo ali, que é o Dique da Vila Gilda. E eu postei aquela imagem e muita gente ficou chocada, porque não sabia que a maior favela sobre palafitas do Brasil está na mesma cidade que se orgulha em ter o maior jardim de praia do mundo. E o IDH, o 6º IDH do Brasil. Exato. A Thaís conhece muito bem essa área, né? E as pessoas... Eu recebi um monte de hate nos comentários para variar nos Geopanoramas. Que falam, não, primeiro que você não fica em Santos, fica em São Vicente. Então já tem aí uma questão de preconceito no território. Não, e ficar em São Vicente tá tudo bem, né? Pois é. Tá tudo bem ficar tá em São tudo Vicente, bem, né? Vicente tá Não é da minha cidade, sabe? Não é uma das melhores cidades do Brasil para se viver em outra cidade. Thaís, como que... explica pra gente o que é o Dique da Vila Gilda, né? E como que você observa as políticas públicas naquele território. Elas chegam? Tá. O Dique da Vila Gilda é uma ocupação que tem pouco registro histórico da sua formação, né, do seu início, mas a gente tem assim uma dimensão de que parece que foi ali em 1950, 1960 que começou a ser ocupada, né? E sim, é a maior favela de palafitas da América Latina, até onde se sabe, né? Embora também tenha registros de comunidades palafíticas no norte do país que são tão grandes quanto, mas há uma outra relação, porque as pessoas elas sobrevivem da pesca, elas né, com precariedade, tem precariedade, mas é uma relação cultural intrínseca ali, diferente do Dique da Vila Gilda. O Dique da Vila Gilda, ele é uma ocupação formada por pessoas que não tinham condições de pagar aluguel, que não tinham condições de morar em Santos, que é uma cidade que sempre foi cara, né? Pode falar, viver. Cara, elitista, branca, masculina, 45 mais. Pode falar. Que bom que eu posso falar isso aqui, porque Pode, geralmente não. isso é hater, né? Não, Hater atrás de
Pode falar. E então, essa ocupação é formada por este motivo, diferente das comunidades ribeirinhas, né? Que você tem uma relação intrínseca com o meio de sobrevivência do rio, e, enfim. Uhum. Eu acho que políticas públicas, a gente fala muito assim, ausência do Estado, o Estado está ausente. Eu discordo um pouco dessa teoria. Eu acho que o Estado está presente em todos os lugares. A questão é como que ele está. Então, política pública, por exemplo, é quando você tem intervenções da polícia militar no dique da Vila Gilda. Isso é uma política pública. Isso é dinheiro público, né? No armamento, na contratação de policiais. O que você não tem é investimento, por exemplo, em saúde, em educação, em saneamento básico, em água potável, em rede de esgoto, em moradia digna, né? Então, quando, por exemplo, a prefeitura decide despejar famílias do dique da Vila Gilda com interesse em se apropriar da área ou vender essa área para o setor empresarial, para a expansão do porto, é uma política pública, né? É uma intervenção ali do Estado. Então, há uma ausência de políticas públicas para a dignidade daquela população. Mas, em contrapartida, há muitas outras políticas públicas que visam expulsão dessas famílias, né? A gente está vendo, por exemplo, agora as famílias do dique da Vila Gilda, ou seja, de Santos, porque é isso que você falou. O dique da Vila Gilda faz parte da cidade de Santos, embora a gente o tempo todo tenha que reivindicar esse lugar na cidade, né? Nós somos moradores dessa cidade, nós construímos essa cidade, nós trabalhamos por essa cidade, né? E contribuímos, né, através dos tributos, enfim, para essa cidade. Mas há, por exemplo, a construção do conjunto Tancredo Neves, que é em São Vicente, que é na periferia de São Vicente, que a gente sabe que também é um lugar extremamente precário, que há uma ausência de políticas públicas para a dignidade também lá em São Vicente, e que foi construído para famílias que moram no dique da Vila Gilda, que são famílias de Santos. E foram 1.101 famílias, se eu não me engano, de Santos, né, do dique da Vila Gilda, das palafitas, para o Tancredo. Ou seja, o poder público de Santos, né, passou a responsabilidade de 1.101 famílias para agora o município de São Vicente. E isso impacta em saúde, impacta nas demandas que o município vai ter, né? Exatamente. Então, isso para o trabalho social, assim, enquanto assistente social, é inadmissível, né? Porque por mais que haja uma ausência aqui em Santos, as pessoas se viram para conseguir acessar a política pública. Então, sei lá, conseguiu um tratamento médico no postinho, na UBS. Agora, essa família vai para São Vicente. Como que vai ficar esse tratamento, né? São as crianças que perdem o ano letivo escolar, por exemplo, que isso é rompido, né? Então, esse reassentamento, que a gente chama de reassentamento involuntário na habitação, é muito grave. Isso acontece, é uma das práticas de intervenção de políticas públicas muito recorrentes, assim, contra as palafitas. Reassentamento involuntário, despeja, coloca em outro lugar, de preferência em outro município, e a gente, como se estivesse se livrando mesmo de um problema, né? Se livrou de 1.101 problemas, é assim que o município vê, né? Eu entendo também que tem um aspecto aí que não só com relação às palafitas aqui, mas que foi discutido por muito tempo. São Paulo teve algumas experiências assim com relação a como que você consegue ofertar moradia com dignidade sem que você remova as pessoas do território em que elas estão, porque existe um vínculo com o território, né? Existe um vínculo com o quanto ela precisa se deslocar para o trabalho. Então, existe na questão da cidade, quando a gente vê essas ocupações, esses espaços que acabam virando, né, grandes, em alguns casos, grandes favelas, eles foram espaços que, por muito tempo, a cidade não quis ocupar. Então, né, encosta de morro, as palafitas, a cidade não quis ocupar. E as pessoas vão para esses espaços que eles são quase entendidos como espaços vazios, espaços que não se querem. Às vezes, a gente olha debaixo de uma ponte e fala, um espaço vazio. Mas aquele espaço, de repente, está bem localizado. A pessoa consegue ali, de repente, não ter uma condição de moradia quando a gente pensa em 4 paredes, mas ela vai estar perto de uma renda, ela vai conseguir colocar o filho dela numa escola ali perto, ela vai ter um posto de saúde mais perto. Então, como que a gente consegue construir políticas habitacionais sem romper o vínculo das famílias com o território em que elas estão instaladas?
porque não é tão simples, né? Quando a gente fala de habitação, não é só teto, 4 paredes e água encanada. Habitação tem uma série de coisas envolvidas. E as políticas habitacionais, por muito tempo, né, eram aqueles processos que a gente viu, por exemplo, no Cidade de Deus. 20 mil casas iguais, na periferia do Rio. Mas por quê? Por que foi construído lá especificamente? Porque na época já estava se planejando fazer o conjunto da Barra e precisava ter mão de obra para construir a Barra. Então, isso é uma política pública que está desprivilegiando uma grande parcela da população, mas que é intencional. Então, muitas vezes, quando a gente olha algumas situações urbanas, a gente fala é uma ausência de política pública. Não é. É uma política pública intencional que está atendendo a interesses diversos e não especificamente a da cidade como um todo, para que ela funcione como um organismo mais humano. O Suelen, eu acho que foi na sua palestra lá, não sei nem se eu te contei isso, Adriana, a gente acabou se conhecendo no Hacktown, lá em Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade também que, se você não conhece, vale você olhar, que é uma cidade de 40 mil habitantes, 43 mil habitantes em 2023, e que é uma cidade que tem um ecossistema de inovação muito bem desenvolvido, né? Depois de uma iniciativa do poder privado, passou a ser algo, né, público, compartilhado, né, pela municipalidade. Mas eu conheci a Suelen lá, e acho que foi na sua palestra que você apresentou um projeto que as moradias eram meio mistas, uma era diferente da outra. Foi na sua palestra ou viajei? Foi sim. Muito foi, bom. sim. Acho que vale você contar sobre esse projeto, porque conversa totalmente com o que a Thaís colocou, né? A gente, é um projeto piloto, na verdade, iniciado pela ONG Gerando Falcões. Então, é um projeto relacionado muito ao Edu Lira e a Gerando Falcões, que se chama Favela 3D. Eu fiz parte do piloto desse projeto, que é uma favela em São José do Rio Preto, que inicialmente chamava Favela Vila Itália, mas os próprios moradores rebatizaram depois de quase um ano de trabalho lá de Favela 3D nesse sentido. E que a gente fez todo um estudo, são, né, bem diferente de ser as mais, né, a quantidade de moradias que tem aqui no DIC, mas eram 240 famílias mais ou menos, que estavam localizados numa área de um corredor ecológico, num bairro nobre da cidade de São José do Rio Preto, e que há mais de 10 anos, é mais recente também, mas há uns 10 anos vinha num conflito com a prefeitura de retirada dessas famílias de lá, porque é um corredor ecológico. E a gente fez todo um trabalho, fizemos alguns estudos também para entender outras situações semelhantes. Aqui em São Paulo tem um exemplo, aqui em São Paulo não, né? Lá em São Paulo tem um exemplo que é o Cantinho do Céu, que é as margens da represa, que também foi feito um trabalho bacana nesse sentido. Então, lá, o que foi entendido, né? A gente chegou num momento em que, pelas leis, pela Lei de Uso e Ocupação do Solo de São José do Rio Preto, tinha duas questões que impediam que as pessoas ficassem naquele espaço. Uma questão era a questão do corredor ecológico, que ele é demarcado por essa legislação, que eu acho que eram, se eu não me engano, 60 metros da margem do rio, não podia ter nenhuma construção. E a outra questão que eram os tamanhos da moradia. São José do Rio Preto, por si só, já tem um processo de uso elitista do solo, que é que os terrenos tinham que ter no mínimo 300 metros quadrados, se eu não me engano. Isso é uma regra geral para a cidade. Para, né, diminuir adensamento e essas coisas também. E quando a gente foi fazer os cálculos, era assim, a área que tinha que poderia ser uso, não cabiam todas as famílias lá. Só que não tinha condições de tirar 240 famílias que estavam muito próximos do centro, muito perto das áreas onde ela trabalhava, tinha vínculo com posto de saúde, com escolas, com atendimento das famílias. Então foi feito um processo, que foi muita negociação, tanto com as famílias quanto com a prefeitura. Foi feito uma revisão como que é o nome agora? O plano diretor da cidade, que estava para ser lançado. A gente pegou um gancho político que foi muito bom, porque o plano diretor estava sendo estudado para aprovar. Então a gente conseguiu incluir essas mudanças no plano diretor, assim, 3 meses antes do plano diretor ser lançado. Então, política pública tem timing também, né? É muito importante a gente lembrar isso para nossa audiência, né? E não pode perder o timing. É a questão da inovação aqui em Santos, né? A gente vai tentar fazer muito mais rápido, né? Mas a gente perdeu várias janelas de oportunidade, né?
Mas o timing, às vezes, ele tá contra a gente, mas nesse tipo de situação, eu acho que ele é mais positivo, Perfeito. porque você gera movimento. Então, assim, estamos discutindo. Não, é assim, ó, daqui 3 meses vai ser promulgada a lei. Meu, os atores, todo mundo, então, sociedade civil, né, os próprios políticos que tinham de alguma forma vínculo com essa comunidade, né, o legislativo, vereadores, tal, deputados que eram da região que estavam envolvidos. Então, se juntou uma articulação, não, isso precisa entrar, tá contemplado no plano diretor. Então, foi feita essa mudança e foi aprovado um tipo de moradia que é muito diferente do padrão de São José do Rio Preto. Mas que, por exemplo, foi considerado os tamanhos das famílias, então, ao contrário do que acontece em muitas ocupações, lá mais da metade das moradias eram de moradias unifamiliares. Então, pessoas idosas que moravam sozinhas. Então, uma pessoa idosa que mora sozinha não necessariamente precisa daquele padrão de casa de 2 quartos, sala e cozinha. Então, foi considerado diferentes padrões de moradia, mas, para além disso, o que a gente percebeu nos estudos, né, olhando para trás, nos históricos de moradia, até se for olhar os Singapuras, por exemplo, do Maluf, lá em São Paulo, que eram prédios, e nem por isso as pessoas deixaram de transformar os prédios. Você vão lá, os prédios são diferentes do que foram entregues. Então, assim, acontece, a cidade é viva. Não dá para esperar que você vai entregar uma moradia para a pessoa e aquela moradia vai ficar exatamente daquele jeito. Então, essas moradias foram entregues com possibilidades de expansão, algumas para cima, então já considerando nessa estrutura que ela poderia ser expandida, e em alguns casos, expansão para comércio na frente. Então, é importante também que os bairros tenham a sua padaria, tenham o seu botequinho para você tomar um café da manhã e uma cerveja no fim do dia, né? Tenha o pontinho que as pessoas vão vender crochê, vão fazer... Então, tem o comércio local, então foi considerado também para os moradores que já tinham um comércio informal lá dentro, terem a possibilidade de que as casas se transformassem de alguma forma, uma parte delas, em comércio. Tá em fase de obra, finaliza as obras agora, eu tenho acompanhado, finaliza as obras nesse final de ano, é a previsão, começo do ano que vem, provavelmente os moradores vão estar voltando para as casas, então eles foram realocados temporariamente também em moradias provisórias, continuam sendo acompanhados, que isso é muito importante, eu acho. Foi feita uma parceria tinha o CRAS lá da região, que já cuidava, o CRAS é o Serviço Referencial de Assistência, que já acompanhava esses moradores. Os assistentes sociais, né, as assistentes sociais do CRAS continuam acompanhando esses moradores, mesmo que eles tenham saído daquele território específico. Então, para que eles sejam acompanhados nesse período e não percam o vínculo, né? Porque vão dar ao todo quase 2 anos que eles vão ficar afastados desse espaço. E para que eles possam retornar para o espaço de onde eles foram retirados inicialmente. Então, não podemos dizer que é um caso de sucesso, porque a gente ainda precisa ver o que vai acontecer nos próximos 10 anos, por exemplo, com esse espaço. Mas foi uma tentativa de abordagem diferente. E eu queria pegar um gancho, que você falou coisas muito importantes aí do ponto de vista de teoria para políticas públicas, né? Os usos mistos, né? Sim. Que apareceu em muitos episódios aqui do Autenticidades dessa primeira temporada. A teoria do terceiro lugar, que, né, se você não conhece a teoria do terceiro lugar, vale dar uma pesquisadinha no Google, no site do Juicy Hub a gente fala sobre isso, que é uma tese desenvolvida pelo sociólogo Ray Oldenburg, muito influenciada pelas teses da Jane Jacobs. Usos mistos, precisa de casa, de moradia, que a rua esteja ocupada manhã, tarde e noite, né? E tudo isso é política pública. Porque quando você olha... a sociedade americana, por exemplo, que o Brasil adora espelhar, e às vezes eu não sei porquê, né? Existiram políticas públicas para separar os bairros comerciais das moradias, dos subúrbios, né? E isso gerou muito desenvolvimento econômico, muito desenvolvimento do mercado automobilístico, mas gerou também muitos problemas que a gente está sofrendo na pele até hoje, às vezes 50 anos depois, né? Os esvaziamentos dos centros históricos das cidades ou das áreas centrais das cidades fruto dessa política, eu não sei se é política pública, mas dessa política pública pressionada pelo poder privado, às vezes. Então, é isso que eu queria falar, Lud, porque tem muita gente que defende que o Estado tem que ser menor, o Estado tem que ser mínimo, né?
Mas, assim, é mínimo para as pessoas, não do grupinho delas. Porque o Estado está muito forte para atender o interesse desse grupo econômico predominante, né? Que é o predominante em grana. Né? Então, as políticas públicas elas são operadas para atender aos interesses dos agentes hegemônicos, né? Da galera que tem dinheiro. Essa é a questão, gente. Então, assim, o Estado ele tem que ser forte, porque a maioria das pessoas depende do Estado. Sem o Estado, elas não sobrevivem precariamente. Então, esse é o papel das políticas públicas. Então, mesmo nos lugares que a gente... Os Estados Unidos, né? Você acabou de citar. O Estado mínimo, né? O neoliberalismo lá comendo solto. Mas o Estado é forte em muitos aspectos. Para atender o interesse da indústria automobilística, ele é forte. Geopoliticamente, ele é forte. A gente está falando de investimentos do Estado gigantescos no setor de guerra, né, que é uma indústria gigantesca nos Estados Unidos. Então, as políticas públicas, elas existem mesmo nos Estados mínimos. E isso que eu queria conversar com vocês, porque a gente percebe muito bem, pelo menos no Geopanoramas eu vejo muito isso, áreas muito privilegiadas em políticas públicas. Eu fiz um post uma vez sobre São Sebastião, quando aconteceu no carnaval desse ano, o deslizamento de terra que matou um monte de gente, e aquilo é um exemplo claro de segregação espacial. Porque a gente tem uma rodovia passando ali, e aquela rodovia só passa ali por interesses privados, inclusive, né? Isso é uma outra questão. Mas aquela rodovia divide duas realidades. Uma realidade onde a gente tem uma população que tem dinheiro para ter piscina, que está em terrenos mais planos, mais seguros, que vai para lá para descansar, que não mora ali. E numa outra área da rodovia, num lugar que ninguém deveria viver sem condições de técnicas de engenharia, a população mais pobre que trabalha nessas residências. E a gente não pode fugir dessa discussão, não pode não aliar essa discussão à questão do racismo. Porque as pessoas têm cor. As pessoas de um lado da rodovia, do lado mais íngreme, que foram as que morreram, são predominantemente pretas. As pessoas que moram do lado mais plano são brancas. E a gente vê isso muito no Brasil. Então, as políticas públicas existem naquele espaço. Não é como vocês estavam falando. Elas existem para atender, como no caso da Barra, atender a necessidade de mão de obra dessas casas. Então, como que vocês acham que a gente pode superar essa realidade? Eu vi uma notícia, Lud, que as pessoas foram reassentadas lá de São Sebastião. Só que elas foram reassentadas aonde? Numa área que alaga. Eles estão construindo moradias para essas pessoas numa área que ainda tem problemas. E muitas pessoas que moram nas áreas mais seguras se mobilizam até hoje para que não se construam edifícios do lado da praia, porque eles não querem perder a vista para a serra. Então, assim, as pessoas têm que morar lá no fundo, em áreas que alagam, porque a minha vista não pode ser prejudicada. Isso não é política pública? Não é? Por que isso é política pública? Isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito claro. Suelen, porque isso é política pública? Porque política pública... Só antes de responder, Suelen, chega um pouquinho mais pra frente. Aí, boa, perfeito. Pode responder. Sim, porque política pública é o que determina como vai funcionar todo o arcabouço do Estado. E se eu tenho um Estado que privilegia, né, uma classe, um grupo, ele está fazendo política pública. Sim. Né? Eu acho que tem isso. Tem um ponto, né, que acho que eu sempre... eu acho que a mudança vem quando tá todo mundo incomodado de uma forma geral. Então, eu tô agora com uma frase... Acabei de voltar de férias, né? São Paulo é muito difícil. Eu fico falando que São Paulo é insalubre. Né? As pessoas me perguntam, e aí, como é que tá? Insalubre, como sempre. É isso. Então, eu sou uma pessoa, né? Com muitos privilégios, né? Assim, se for pensar, eu moro perto da Avenida Paulista, num prédio, eu sou uma pessoa com nível superior, uma mulher branca, né? Eu acho que mulher, né? Estamos falando de um país muito machista, mas ainda assim... Uma mulher branca, que consigo trabalhar de home office, eu trabalho da minha casa. Então, ainda assim, São Paulo é uma cidade insalubre para mim. Então, é pelo trânsito, é pela poluição, é pelo barulho. Mas São Paulo ainda é muito mais amigável para mim do que é para muitas outras pessoas, né? Em termos de cidade. Então, quando a gente fala... que é uma política pública que privilegia um grupo, num espaço de tempo, vai todo mundo sofrer com aquilo. A não ser que você esteja, né, no poder, no 1%, no pico lá, que você consegue simplesmente se isolar do mundo real, você vai ser prejudicado por isso.
E aí eu acho que o que falta nas pessoas, de uma forma geral, principalmente na classe média brasileira, é perceber que ela não querer tampar a vista dela por um prédio, nem sei se é o caso de construir um prédio na beira da praia para essas famílias, vai prejudicar elas em outros fatores. Então, falta essa sensação, que é essa consciência de comunidade, e eu não tô falando nem da consciência afetiva de comunidade que se dá, mas essa consciência que uma política pública impensada para resolver um assunto específico, ela vai causar tantos outros, né? E por isso que o desenho urbano tem que ser pensado de uma forma diferente. Mas sabe, isso é uma questão que o Milton Santos, que é um teórico que eu admiro muito, ele fala que a classe média no Brasil não quer direitos, ela quer privilégios. Sim, porque essas pessoas, elas acham que elas vão se safar de alguma maneira. Quando aconteceu aquilo em São Sebastião, o que mais se viu foram as pessoas fugindo de helicóptero. Sim. Então, quem está sofrendo, quem sempre vai sofrer, é a população empobrecida, a população negra no Brasil. Essa questão do racismo é muito importante para a gente falar de política pública. Eu queria até que a Thaís ela estuda isso, assistente social, como você vê essa questão da aplicação das políticas públicas sobre a ótica do racismo ambiental. Bom, eu gosto muito da Joyce Bert, uma arquiteta urbanista importantíssima. Ela vai falar que a gente tem um urbanismo daltônico. O que é o urbanismo daltônico? A gente até enxerga a diferença do Gonzaga para a Zona Noroeste, do Gonzaga para o Dique da Vila Gilda, do Canal 7 para o Morro, para os Cortiços, mas a gente não enxerga a diferença de cor entre eles. A gente acha que isso não tem nada a ver com a política pública, que as pessoas, que não é intencional, né? Mas o lugar da população negra no Brasil, o lugar que hoje nós ocupamos, ele foi pensado, ele foi planejado. Embora as pessoas achem que a gente viveu um período muito remoto de escravidão e que não influenciou em nada, enfim. Mas influenciou, né? Inclusive no acesso à terra. Então, quando a gente pensa a população negra na cidade, a gente precisa voltar lá em 1850, na Lei de Terras, quando foi sancionada, que foi uma lei sancionada para que, no pós-abolição, 40 anos depois, em 1888, essa população formasse as favelas e fosse uma manobra também ali, que hoje a gente chama de gentrificação, né? O que acontece hoje com a população negra? Quando você tem essas áreas que o setor empresarial, né, o setor imobiliário, não tem interesse em ocupar, ele também não tem interesse porque ele precisa de um investimento ali no mínimo, no básico, para poder construir, né? Mas ele sabe que o Estado pode fazer isso, né? E como que o Estado pode fazer isso? Fazendo conjunto habitacional. Então, quando o Estado faz esses conjuntos habitacionais para essas comunidades negras em periferia, né, ou em áreas que até então o mercado imobiliário não tinha interesse, ele está levando o mínimo, né? Ele está levando o mínimo de infraestrutura, de pavimentação. Daí começa um processo especulativo naquela área. As coisas começam a aumentar tanto para quem já estava quanto para quem foi. E você tem uma expansão da classe média. Então você vai ver muitos bairros que hoje são classe média, mas que começaram com uma ocupação que foi reassentada, que foi... Enfim. Ao mesmo tempo, chega o comércio, que não é o comércio local, então chega os grandes supermercados, atacadistas, etc. E isso vai criando uma expulsão. Esse processo de expulsão, ao meu ver, é um movimento muito comum da população negra o tempo todo no Brasil, que é essa eterna diáspora, né? Então, você força a população negra o tempo todo estar se reinventando em territórios. Mas é porque as pessoas não se esforçaram o suficiente, né? Como a classe média adora falar, né? Ah, não. Exatamente. Só não consegue a meritocracia, só não consegue quem não quer. Exatamente. Né? Só que quando você chega para entrevistar, né, para conversar com as pessoas que moram em ocupações, não só no Dique da Vila Gilda, a maioria vai falar, olha, eu vim para cá porque eu não tinha condições de pagar um aluguel, porque eu entrei num financiamento e perdi o financiamento da casa. Então, assim, o problema da classe média é de achar que ela é intocável e que ela também não está sujeita
está naquela condição. E mesmo na pandemia, em que muita gente perdeu emprego, que muita gente foi despejada, né, e que compunha a classe média, e teve que, de alguma forma, se virar, inclusive indo para ocupações, porque você tem um aumento da favelização na pandemia muito alto. As pessoas começaram a ter que ir morar na favela. E mesmo assim, a classe média ainda continua com esse pensamento de que ela, né, que ela sobreviverá a tudo e a todos, né? E, na verdade, tá todo mundo... Enquanto a gente pensar numa cidade especulativa, do ponto de vista imobiliário, tá todo mundo correndo o risco de ser despejado e morar em ocupação, em favelas, etc, né? E no censo de 2010... Agora ainda não saiu, né? A gente tá tendo pílulas do censo ainda, né? A gente não tem o panorama geral. Mas no censo de 2010, aqui em Santos, na Orla da Praia especificamente, não há concentração de pessoas negras suficientes contabilizadas pelo censo. Ponto. Caramba, sério? Sim, e há um mapa, um painel, né, do IBGE de 2010, muito interessante de você analisar, porque na orla da praia não há concentração, na zona intermediária até há, mas não a ponto de também ser contabilizada como uma expressão. A zona intermediária é aquela que não fica tão perto da praia, né? Pra quem não é daqui. Não fica... Mas é antes da linha da máquina ou depois da linha da máquina? Assim? Antes. Tá, antes. Ainda é praia. Ainda é praia. Não é orla, mas ainda é praia. Exato. Dá pra ir a pé. Isso. E você vai vendo que vai escurecendo na medida, então, que você vai adentrando a periferia. Aí começa uma expressão de população preta que foi contabilizada no censo, né? E a gente normatiza isso, né? Eu gosto muito de um texto da Lélia Gonzalez, que ela vai dizer que o lugar natural do negro são esses conjuntos habitacionais, e o lugar natural do branco são os conjuntos habitacionais, são os condomínios fechados, enfim. A varanda gourmet, o porcelanato bege. Exatamente. E por que ela usa esse adjetivo natural, né? Justamente por isso, porque a gente naturalizou, a gente não, a gente acha normal a população negra ser majoritariamente, e a gente também tem uma seguinte visão desse assunto, assim, né? As pessoas que têm um pouquinho mais de senso crítico, elas associam a população negra nas favelas pelo período escravocrata. Então, isso aí é por conta da escravidão. Tem uma relação com a escravização, né? Com o processo de escravização, sem dúvida, ali, né, é a raiz de muitos problemas, não só desses. Mas, entre 1888 e os dias atuais, né, a gente tem 135 anos, 136 anos. E nesses 136 anos foram criadas políticas para que essa população permanecesse onde ela está. Então, não é que o Estado só não quis resolver esse problema da população negra em 1888 e está lá desde então. Não, houve políticas, e uma dessas políticas, por exemplo, é o fato das políticas habitacionais sempre estarem vinculadas à renda, atrelada aos salários, atrelada ao trabalho formal. Quando você não tem... não se teve, né, em 1888, na abolição, uma inserção da população negra no mercado de trabalho formal, né? O que você teve foi um incentivo da mão de obra imigrante europeia para embranquecer o país, porque tinha essa ideia de clareamento e de todo o apagamento histórico da nossa origem étnico-racial negra e indígena, né? Então, por exemplo, você vai ter a criação do BNH. BNH, com todos os problemas, e aí é isso, né? Quando a gente fala sobre população negra, dá a sensação de que, para alguns, né, dá a sensação de que a gente está esquecendo que há uma parcela da população branca que é da classe trabalhadora, que é precarizada também, porque a luta antirracista, ela visa o fim de toda a exploração, né? E a gente quer que todo mundo tenha acesso ao que foi produzido pelo seu trabalho, ponto. Mas a gente está falando que essa população precisa ser incluída, né, nessa luta classista, e que muitas vezes não é, né? Então, por exemplo, o BNH tem as suas precariedades, as suas contradições, não à toa não deu certo, mas foi uma política na era Vargas, né, pensada para quem estava ocupando esse trabalho formal, para esses trabalhadores imigrantes europeus que tinham a ideia de que esses imigrantes iam civilizar o país, né?
já que a população negra, ela sempre foi tida como uma população que biologicamente servia para o trabalho escravizado, né, e que não era capaz de exercer o trabalho livre e assalariado com a implementação do capitalismo no Brasil. Então, você vai ter um contingente de pessoas negras fazendo trabalhos informais, né, e não à toa que a gente vai ter lutar para que alguns desses trabalhos sejam regularizados, como, por exemplo, empregadas domésticas, que foi, né, todo um processo, porque são trabalhos que a branquitude não quer exercer, né, que foram determinados para pessoas negras. Só que se você tem políticas públicas que sempre são atreladas ao trabalho formal, essa população nunca vai acessar, porque essa população está na informalidade desde que Brasil é Brasil. E quando ela acessa, por alguma razão, vai o ministro, né, da economia e fala que é isso, um monte de empregada doméstica indo para Disney, né? Isso. Como se fosse algo que fosse absurdo, né? Como se fosse algo que não deveria acontecer. Então, não, se você é da população negra, você não pode ter o sonho de levar seus filhos e sua família para Disney, tá? Fica bem quietinho. Vai lá para Cachoeiro do Itapemirim. Que... porque as políticas públicas são pensadas para atender aos interesses de um grupo hegemônico no país. É isso. Isso é política pública também. Então, quando você decide empurrar a população mais pobre para as periferias, para criar exército de reserva de mão de obra, isso é política pública. Então, quando a gente fala assim, o Estado não funciona, ele não funciona para a maioria da população, para aquela minoria privilegiada, ele funciona muito bem para atender os interesses. Tem umas falas, né, Adriana? Eu tô lembrando aqui umas falas, né, pegando aqui um contexto Santos, né, em relação ao BNH. Quando construíram o shopping lá que é do lado do BNH, eu lembro que rolava um burburinho na cidade falando, não, imagina, eu não vou nesse shopping, meu. De jeito nenhum, do lado do BNH, como é que eu vou nesse shopping? Como se fosse assim, cara, tô construindo shopping no lugar errado porque é do lado do BNH, né? Frase patética, né? Dessa classe média, né? Super elitista. E eu gostei muito, nossa, até babei. Gostei muito de uma. Acho que é sua essa frase, né, Thaís? O racismo é a madeira que constrói as palafitas, né? Cara, é muito real isso, né? Que se a gente for pensar, né, a questão das palafitas aqui em Santos e essa questão do shopping que eu acabei de falar, ninguém tá preocupado porque ninguém vê. E as pessoas estavam preocupadas com a porcaria do shopping do lado do BNH porque elas iam frequentar. Então, não, se a palafita tá ali do lado, né, escondida, a gente não tá vendo, diferente do Rio de Janeiro, que você vê a favela, ela faz parte do cenário da cidade, não. O cenário de Santos é, no máximo, morro, né, que ainda tem até uma imagem legal para pegar no Japanoramas, porque é um shopping, para quem não é de Santos, né, um shopping gigantesco, do lado de um conjunto habitacional muito antigo aqui na cidade. Exato. E se a gente for pensar as ruas que cercam o shopping, a rua que dá para o BNH é uma arquitetura hostil. Mas eu acho que ali o do shopping lado... não conversa com o BNH. Mas ali do lado, Adriana, não é só do BNH, não. Eu vou aqui contrariar o que você está falando. As duas ruas do lado do shopping são assim. Tanto que o próprio shopping construiu uma passarela. Não, mas onde tem a passarela, as pessoas ainda circulam, em comércio. Cara, não tem visibilidade. É o ideal? Não é. É um negócio largo para carro, é pensado para carro. Mas é outra questão, Ludi, porque do lado do BNH não é pensado pra nada. Essa é a questão. É a parte de trás, né? É a parte de trás. É a porta de serviço, isso, né? É digamos assim. A porta de serviço. Eu acho que a questão pra mim é a seguinte. Há, de fato, uma arquitetura hostil e há, de fato, uma não conversação com o BNH, entre BNH e shopping, construir a passarela e tudo mais. Porém, quando você entra no shopping separado, porque as pessoas identificam que você não é dali, esse corpo é um corpo preto, não é um corpo... Sim. Porque se fosse uma questão de localização, as pessoas pediam comprovante de residência para quem mora lá. Você mora no BNH, então você não vai entrar, né? Então, há um processo... Mas por que as pessoas... Não entendi, mas por que as pessoas do BNH não deveriam entrar no shopping? O shopping é para elas também. Não, o shopping é para elas. O que eu tô dizendo é que quando se trata de política habitacional ou de um preconceito da classe média, porque você mora em tal lugar,
na verdade, é aquilo que elas imaginam dessas pessoas que moram nesses lugares, né? Então, por isso que eu tô falando, dificilmente uma pessoa que é branca, que mora no BNH, vai ser parada no shopping, por estar no shopping, Sim. né? Sim, Embora sim, o shopping não seja para ela, Aham. né? A gente sabe disso. Mas, e aí eu tô falando que há um quesito cor e um quesito raça-cor, né? Que as pessoas justificam de, você não é dali, né? Mas é porque eu percebi que você não era daqui. Mas, na verdade, está implícito na sua Exato. cor. Porque, senão, era o comprovante de residência para todos os lugares. A gente já quer andar, Sim. né? Então, eu acho que há um processo de desumanização, né, da população negra. E por isso que, que o Estado, né, ele se acha no direito ainda, né, de continuar nos desumanizando. Então, pode fazer, né, da nossa vida do que ele bem entende, né? No sentido de precarizar mesmo, né? Sim. Agora, o que seria, perguntando realmente, eu não manjo de política pública, tenho tentado estudar, né? Mas assim, por exemplo, eu tenho esse incômodo, tá? Esse incômodo de olhar às vezes determinadas imagens, determinados encontros públicos, privados, né? Especialmente lugares que eu sei que tem muita concentração, muito bolso cheio da grana, tá? Que quase não tem pessoas negras, é muito raro, né? Eu tô com aquele olhar super afiado, né? Eita, só gente branca, né? Sempre tento olhar sobre esse ponto de vista. Agora, o que é uma política pública, Thaís? Para a gente daqui a 5 anos começar a ter mudanças nesse aspecto. Assim, o que você faria? Assim, se você tivesse a caneta na mão para fazer esse tipo de mudança? Eu acho que a gente precisa começar a fazer políticas específicas para a população negra. Isso também em relação à moradia, sabe? Eu acho que há um pretexto de não vamos discriminar, então por isso vamos fazer uma política universal. Não existe política universal. Assim, não tem como. Eu vejo né? muito Porque essa fala nos comentários. A minha realidade não é a sua realidade. Então, Exato. assim, o meu processo histórico, enquanto uma mulher negra no Brasil, né, de um processo de escravidão de quase 4 séculos, não vai ser o mesmo processo que o de outra pessoa. Então, eu acho que tem que ter políticas reparativas. Embora a gente tenha uma questão das cotas não terem dado tão certo quanto em outros lugares, mas aí a gente também está falando de um país que mais da metade da população é população negra, né? E às vezes nesses outros países a população negra ela é muito menor, então também tem um avanço, mas eu acho que há que se ter uma política de habitação para a população negra, para quem de fato tem zero renda, não é assim para quem tem... Porque é isso também, a política habitacional, faixa 1, que é faixa 0, né, até um salário mínimo, ela não é tão zero assim, porque essa família ela precisa comprovar que ela não tem renda suficiente para entrar no financiamento, mas ela também tem que provar que ela tem o mínimo de renda para poder ir para um conjunto habitacional, porque tem uma prestação, porque tem a água, porque tem a luz, coisas que justamente ela morava na ocupação porque ela não tinha condições de pagar, né? Então, acho que tem que ter. Acho que o critério, assim como a gente tem critério de renda, assim como a gente tem critério de idade, assim como a gente tem critério de serem famílias com crianças e etc., tem que ter o critério do quesito raça-cor, né? A população negra tem que ser prioridade também nos atendimentos habitacionais, assim como a população com deficiência, assim como a população idosa, né? E principalmente, acho que a gente nunca vai ter uma reparação histórica enquanto não nos derem as terras que nós trabalhamos, né? Que nós construímos, né? O porto, por exemplo. A gente não tem acesso a nenhum lucro do porto. E assim, quem construiu esse porto? Né? Quem construiu os grandes casarões na orla da praia? Você vê as imagens, Thaís, dos eventos ligados a business, a negócios do porto. Cara, você raramente vê mulher, né? E você quase nunca vê pessoas pretas. Sim. É assustador. E eu falo, cara, será que isso... assim, eu também não sei como resolver, mas... Será que a gente não devia discutir no mínimo o incômodo, né? Sim. Assim, agora vai ter
bolsas ligadas ao Porto para estudantes, etc., né? Como a gente prioriza, né, estudantes pretos nesse contexto, sabe? Precisa falar disso. No Juice, você tirou uma fotografia agora incrível, porque esse recorte de, não, mas a gente tem que ter política para todo mundo, não só, porque isso é preconceito. Não é, amado. Não é preconceito, só olha os dados, olha falar para sobre trás. isso, porque as políticas públicas no Brasil já são discriminatórias. Sim. Mas por quê? Porque elas são pensadas para atender, mais uma vez, o meu slogan aqui nesse podcast, a cidade é um espaço de luta, porque as pessoas que são privilegiadas não precisam lutar por políticas públicas, elas já são atendidas. Você citou a lei de terra. A lei de terra é uma política pública, uma lei no Brasil, para que a população que ia ser liberta da escravidão não tivesse acesso à terra. Simplesmente isso. Se tornou propriedade privada, vocês não vão ter acesso. Vão morar nos manguezais, vão morar nas áreas íngremes dos morros. Então, as políticas públicas já são pensadas para um grupo específico no país. O que precisa ser feito é pegar esse modelo e aplicar para a maioria da população. Porque a maioria da população é negra. Exato. E outra coisa que eu queria falar, Lud, que não é só a questão de não ter pessoas pretas, mas é o fato dessa população estar subrepresentada. Às vezes tem pouquíssimas pessoas, sendo que a gente está num país onde a maioria da população mas é negra. essas pessoas não estão em rodas de poder, que é aquelas rodas de decisão. Exato. De novo, é quem está com a caneta na mão. Elas têm que ser a maioria, não tem só que estar. Mas elas têm que ser maioria. Cara, mas a gente precisa começar de algum lugar, né? Não, mas é importante 20, a gente falar 30, isso. Depois 40, depois 50... Depois 60 para reparar historicamente, se for o caso, entendeu? Assim, precisa começar de algum lugar, porque hoje não tem. Eu nunca esqueço, em outubro de 2021, a gente, antes de abrir as portas do Juice Hub, eu tirei uma foto. Tinha pouca gente, né? Gente geralmente do nosso círculo, né? Tal. Eu tirei uma foto. Só tinha gente branca no Juice Hub. Eu olhei pra frente e falei, puta que pariu, não foi por isso que eu comecei. Não foi pra isso que eu comecei essa história, né? Sim. E aí a gente começou a pensar. Mas precisa ter esse olhar de reflexão. A gente tá lutando pelo mínimo, né, Lud? Exatamente. Pelo mínimo. A gente é uma batalha pelo mínimo. Exatamente. Sabe? É o mínimo de ter uma, duas pessoas. Mas assim, a gente tem que falar sobre o absurdo, né, da população não estar representada. Mas o desafio espaços, quem está se incomodando? Exato. É nós que né, classe média, que a gente está trabalhando, né? Quem está se incomodando, de novo, deveria ser quem tem a caneta e quem tem o dinheiro para resolver. Porque tem gente com dinheiro no bolso para resolver que às vezes não tem esse olhar para resolver. Sueli, né? Você vê esse olhar? Você vê essa preocupação nas políticas públicas que você participa? Eu acho que por mais que, né, tenha defeitos, eu acho que a política de cotas é uma grande vitória dos últimos anos, assim, e a política de cotas não foi uma boa vontade dos políticos, ela foi de muita luta do movimento negro. Então, acho que tem uma questão que eu no próprio Hacktal, eu tava... o evento que a gente estava tinha uma parte falando muito de inclusão, de diversidade e inclusão em diversos aspectos, e eu tinha muita... Né, eu não sei, em algum momento eu tava falando assim, não, porque a gente precisa dar voz. Aí uma outra palestrante estava me corrigiu, falou, não dá voz não, as pessoas precisam parar para ouvir. Porque voz, as pessoas sempre tiveram. Então eu acho que isso é uma questão. O que foi conquistado foi a muita luta dos movimentos sociais de uma forma geral. A política de cotas, para mim, ela é uma grande vitória. O que eu vejo? Que precisa de algumas coisas. Não é, por exemplo, numa universidade você garantir algumas vagas para uma pessoa preta, por exemplo. Se essa pessoa, ela é arrimo de família, ela vai ter que continuar trabalhando, ela não tem condições, né, de se mudar de um lugar para outro para poder estudar. Tem uma série de coisas nesse sentido. Então, e aí me incomoda, e aí tem algumas tentativas de pastas transversais. Então, por exemplo, quando eu falo do Ministério das Cidades, ele é uma pasta transversal, que tinha sido extinto e agora retornou, né? Mas ele é uma pasta transversal, que vai olhar as cidades do ponto da saúde, da educação, do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento econômico. Então, precisa-se de algumas pastas para olhar do ponto de vista transversal, né? Falar de... E aí o capital, a hegemonia, sempre acha um jeito. Colocou as políticas de cotas para pretos e mulheres, por exemplo, na política. Né? Candidatas, reserva de partido, tal, deram um jeito de burlar. Então, o tempo todo é esse olhar para o que está acontecendo.
E eu acho mais do que isso porque assim, quando eu entro num ambiente onde a maioria das pessoas são brancas, eu já me sinto incomodada, mas isso é uma coisa muito recente na minha vida. É muito recente porque eu nem tinha essa visão que eu comecei a prestar atenção. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Do prézinho, que eu fui pro pré com 3 anos de idade, até a universidade, foi em escola pública. Eu tinha, no meu convívio, amigos pretos até a 8ª série. Quando eu fui pro colegial, que aí eu morava no interior, morava num BNH e tal, aí eu fui estudar em outra cidade, naquelas escolas que você faz prova, então, dentro de escola pública tinha um filtro ali. Eu já não tinha mais pessoas pretas na minha turma. Quando eu fui pra universidade, não tem ninguém. No meu grupo de amigos, que a gente se fala até hoje, tinha um que não era da minha turma, não era da minha sala, ele era de um curso de economia e tal. Então, assim, e era uma universidade pública, né? Então, só que eu nunca tinha parado pra me tocar isso. Aí, em 2017, que foi quando eu fiz uma transição de carreira, eu fui estudar no Quênia. Por um acidente, assim, não era uma coisa que, eu quero estudar. Nem era. Aconteceu, apareceu uma coisa. Eu fui estudar, fui passar 7 meses lá. E aí, é a visão ao contrário. Você andar num espaço onde eu era quase sempre a única pessoa branca, ainda assim vista de uma outra forma, né? Porque você é uma pessoa branca, mas você não é vista com um olho de desconfiança. Você é visto de uma outra forma. Quando eu voltei pro Brasil, que eu comecei a entrar nos espaços, eu falei, mas peraí. Não tem pretos. E hoje o que eu faço mas aí é a coisa da atitude particular, né? Eu não frequento. Quando eu vou fazer, por exemplo, quando me chamam para fazer falas, eu sempre pergunto, assim, se vai ter mulher, se vai ter outras pessoas. Então, mas isso sou eu, é uma coisa particular. Em termos de políticas públicas, eu acredito muito nas políticas afirmativas. Vamos fazer por recorte. Vamos fazer por recortes de raça, de classe social, de gênero. Esses recortes precisam ser feitos. E eu acho que tem um movimento um pouco mais recente que é de reconhecer esses territórios. Então, quais são esses territórios? Que são territórios que são da população negra, né? Que foram construídos por essa população, mas mais do que isso, por exemplo, quando você pega o centro de São Paulo, Bexiga foram fazer a escavação do metrô lá, acharam fóssil, e é um território onde nasceu samba em São Paulo, né? Ele é um território negro. Que tá sendo mesmo, a liberdade. Que é japonesa, mas era um reduto muito importante da população negra. A liberdade, agora eles colocaram uma estátua lá, eu esqueci da mulher, que esses dias foram fazer um show e colocaram palco em cima da estátua, entendeu? Então, assim... Apagaram, assim, completamente. Vamos reconhecer esses espaços no território urbano. É muito importante que uma pessoa vá pisar num centro de Santos, numa área portuária de Santos, e tenha consciência do que é aquele espaço. Mas é uma política de apagamento, né? Apagamento da história. É um negócio, assim, brutal. Enquanto a população negra não tiver acesso a esses espaços, que são espaços com infraestrutura, e só tem infraestrutura porque nós trabalhamos muito não remuneradamente para que tivesse, a gente não vai fazer nem reforma urbana, que é uma reforma burguesa, nos limites né? A gente não vai fazer, né? Porque senão, mais uma vez, a população negra, a gente vai ter talvez uma reparação de classe, mas a gente não vai ter uma reparação também colocar em questão os indígenas também, né? Eu sempre cito esse exemplo aqui. Eu fui para Manaus, aí eu fiz um post lá, porque eu fui para um bairro formado por indígenas em Manaus. E aí eu fiz um post falando disso, falando que Manaus é a capital com maior quantidade de indígenas no país, saiu agora no último censo. Tem um monte de comentário falando que não tem indígena em Manaus. Não, aqui não tem indígena, já não tem mais indígena. Então, assim, é um apagamento. As ruas homenageiam os europeus, o branco, as pessoas negam de onde vêm as coisas culturalmente. Isso tem muito a ver com política pública, né? Porque quando a gente pensa essas políticas também são construídas com apagamento, né, Lúdia? A gente já está caminhando para o final do episódio. Eu queria fazer um comentário em relação às histórias que a Suelen contou. Agora, no programa que eu fui fazer em Washington, em 2023, eu recebi uma bolsa e fui estudar e me conectei ali, né? É uma fundação, enfim. Era um programa de liderança e eu era a pessoa mais branca do rolê.
das alunas, tá? Não do time que estava tocando. Eram 17 mulheres, 14 países diferentes. Eu era a única de olho claro e uma das coisas que eu fiz questão de falar foi assim, gente, isso aqui não representa... Isso aqui não representa o Brasil. Isso aqui representa o privilégio de uma pessoa que é branca, que estudou inglês, que hoje no Brasil 3% da população fala inglês com sorte, e está aqui por conta desses múltiplos acessos. Mas isso não representa o que é uma mulher brasileira. Até porque, no Brasil, quando a gente fala em empreendedorismo e mulher, né, a gente não está falando de um empreendedorismo, né, de um faturamento anual de milhões de reais. A gente está falando muito de empreendedorismo de base, por necessidade, porque às vezes uma mulher negra não consegue um trampo. Ela não queria ser empreendedora, ela queria ser CLT e ter plano de saúde para a família dela. Ela não queria ser empreendedora, não, né? Então, isso para mim foi foi uma experiência muito transformadora, mas eu contei isso para chegar numa seguinte pergunta. Eu dividi o quarto com uma angolana maravilhosa, uma mulher negra, Joaquina. E no dia que a gente foi lá na universidade, na Harvard negra, né, que é a Howard University, gente, só isso é um episódio, tá, Adriana? Acho que depois a gente pode fazer um extra só contando dessa experiência. Eu cheguei tão entusiasmada no quarto, conversando com ela, falei, gente do céu, a gente tinha que ter um negócio assim no Brasil, porque é uma universidade, são milhares de estudantes negros estudando ali, isso é política pública, isso é incrível. E eu mega empolgada. E ela me fez uma pergunta assim, eu vejo, com aquele sotaque português maravilhoso, né? Eu vejo que você se preocupa muito com essa questão do racismo. Tipo, você é uma mulher branca, me explica. E aí, a conclusão da história foi, cara, em Angola, talvez você tenha o poder muito mais equilibrado. Você tem pessoas negras em posições de poder, com nível, né, de estudo, nível acadêmico muito alto, e pessoas brancas, elas estão ali, não numa condição de plena igualdade, mas numa igualdade muito mais. Há um parêntese conquistado na base de uma guerra violentíssima para expulsar os portugueses que estavam ali. Exatamente. Não foi de graça. Né? Não, mas ela contando... E aí eu explicando para ela que, na verdade, o grande problema do Brasil é que o racismo era estrutural e velado, se a gente for pensar. E se a gente for pensar, isso está impedindo, né? E as políticas públicas são necessárias, muitas vezes na forçação mesmo, porque, cara, você vai lá e você tem uma vaga de uma gerente de marketing que ganha 50 conto por mês, cara, é natural, é viés, né? As pessoas chegam igual até a parte do currículo, exceto se for uma vaga afirmativa, até a fase do currículo, marca a entrevista, cara, a pessoa negra cai, a pessoa branca sobe, porque a gente tem bias, porque a gente tem viés, e todo mundo que tem um poder econômico alto tem viés, não dá para falar que não tem, as pessoas fingem que não tem, mas a gente tem viés o tempo inteiro, e política pública serve para combater, para mim é o grande ponto dessa nossa conversa. Política pública é antídoto contra os vieses que a gente vem acumulando, que a gente vem trabalhando e que a gente vem favorecendo mesmo que a gente não queira. A política pública deveria ser pública, né? Deveria ter esse espírito do público, né? Bem comum. E deveria ser antirracista. E antirracista. Exatamente. Eu acho que esse ponto é maravilhoso para a gente encerrar o episódio. Ludi, eu quero pedir uma coisa polêmica. Oh, meu Deus do céu. Lá vem a Adriana. Eu quero quebrar o protocolo. Eita, nós. Nós estamos no último episódio do Autenticidades dessa temporada. É isso aí, gente. E esse projeto não existiria sem o Juicy Hub. A gente está nos estúdios aqui do Juicy Hub, em Santos. Não existiria sem o apoio da Intel. Não existiria sem as nossas participantes maravilhosas. E não existiria sem uma equipe por trás das câmeras. Que eu quero chamar que vocês levantem e apareçam aqui para dar um tchauzinho pro pessoal. Que é a Raquel. Vem aqui, Raquel. Aparece aqui na câmera para todo mundo. A Raquel é a nossa produtora. Ela que corre atrás que essas pessoas estejam aqui. Ela que elabora essas pautas maravilhosas. Que só isso aqui já dá um livro, se juntar todas as pautas de autenticidades. Eu acho que a gente pode fazer isso, inclusive. Pode. Tem um PDF de todas as pautas para distribuir para as pessoas. Boa ideia, Adriano. Aqui, ó, em tempo real. Gusta, vem aqui na frente da câmera. O Gusta opera as máquinas aqui. Eu só queria dizer que a Raquel é um mulherão da
porra, mãe solo, tchauzinho, voltou Gusta. pra Santos, Esse é o o Gusta, incrível, nasceu no ano 2000, gente. Uma pessoa que nasceu no ano 2000, gente. Opera os podcasts. Gente, é maravilhoso isso, gente. O Gusta é o bug do milênio que deu certo, gente. É maravilhoso. Sim, o bug do milênio que deu certo. Eu quero agradecer também, já que esse é o último episódio, elogiar o seu convite para estar aqui nessa mesa. Me dá um Foi abraço. maravilhoso. Muito, muito Muito obrigado. bom. A gente sempre aprende muito. Nós temos visões diferentes para muitos temas, mas o que é mais importante é que a gente converge em o que é mais importante, né, para discussão da cidade, para que a cidade seja um espaço de protagonismo de todos, para que seja justa, na verdade, ambientalmente, socialmente. Então, obrigado pelas conversas que rolaram aqui nessa primeira temporada. Nessa né? primeira temporada, gente, eu preciso contar uma vez que a Adriana quebrou o protocolo, vou quebrar também, assim. Eu moro muito perto do Juicy Hub, né? Privilégio, sim, né? E eu lembro que, assim, eu tava com essa coisa, né? Puta, a gente tem que falar de cidade sob uma outra ótica e etc. Sem pensar duas vezes, eu falei, cara, eu tenho a pessoa que a gente precisa colocar no estúdio para fazer isso em conjunto, que é o Adriano. Eu no caminho, eu liguei, gente, não dá 6 minutos. Falei, Adriano, tô com essa ideia, tal. No caminho mesmo ele aceitou, gente. Então, gente, as melhores ideias, as melhores coisas nascem daí, nascem da prática, nascem da ação, nascem do movimento. Então, criem coisas, né? Acho que essa é uma... O Adriano não concorda muito com essa frase que eu vou falar, mas eu vou falar. Que é a frase da Rosabeth Moss-Canter, que fala, cara, democracia não é como você vota. Não é mais sobre como você vota, mas sobre o que você cria. Você concorda, Adriano? Ou não? Ou mais ou menos? Não, Mais ou correr menos. mais, assim, mas é um bom ponto. Votar né? também é importante. A gente E tem... direitinho. Exatamente, gente. E vocês sabem quem, hein, gente? Eleições municipais em Santos chegante. Meu Deus. Não optem pela ala conservadora, hein, gente? Muito importante a gente deixar esse recado aqui no Autenticidades. Mas é isso, Adriano. Eu agradeço demais, admiro demais você, sua jornada. Sei que você tá bombando aí esse ano. Sigam o Geopanoramas, minha gente, porque o cara lá... Os stories são muito bons. São muito bons, gente. Obrigado. Gente, obrigado pela presença de vocês. Eu pelo que tempo de agradeço. vocês. Eu que Voltem sempre, a gente vai repetir convidados, tá, Vai. Ai, gente? que bom. A gente vai. Porque na segunda, geralmente, a gente tá mais calma, né? Mais tranquila. Já Ah, vai mas- dar menos nervoso. A mão Você- transpira menos. Você brilhou, amada. Ó, a gente podia marcar aqui um episódio extra só com pessoas negras para falar dessa coisa das universidades negras nos Estados Exato. Unidos, cara. Isso é um Exato. Seria negócio muito legal. muito legal que eu acho que mais pessoas precisam conhecer. Sim, muito bom, Lud. É isso, gente. Obrigada, meninas. Até a próxima temporada. Obrigada, equipe. Até a próxima temporada. E um beijo para todo o time da Intel aí, que foi muito parceiro com a gente aqui nessa primeira temporada do Autenticidades. Um abraço, gente. Um abraço.